Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Jesus é o servo de Deus. Os fariseus, saindo dali, tiveram conselho contra ele sobre o modo de o levarem à morte. Jesus, sabendo isto, retirou-se daquele lugar. Muitos seguiram-no e curou-os a todos. Ordenou-lhes que não o descobrissem, para que se cumprisse o que tinha sido anunciado pelo profeta Isaías. Eis o meu servo, que eu escolhi, o meu amado, em quem a minha alma pôs as suas complacências. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça às nações. Não contenderá, nem clamará, nem ouvirá alguém a sua voz nas praças. Não quebrará a cana rachada, nem apagará o fio que fumega, até que faça triunfar a justiça, e as nações esperarão no seu nome. Comentários dos Pais da Igreja. Santo Hilário de Poitiers. Esses fatos despertam a inveja dos judeus, porque não enxergavam, para além do corpo de homem, as obras de Deus. Por isso disse: os fariseus, saindo dali, tiveram conselho contra ele sobre o modo de o levarem à morte. Rábano Mauro. Disse saindo porque Deus fora exilado de suas almas. Tiveram conselho sobre como perderiam a vida, não sobre como poderiam encontrar a vida. Santo Hilário de Poitiers. E sabendo ele os seus planos, retirou-se dali, para ficar longe de todo desígnio iníquo. Por isso segue. Jesus, sabendo isto, retirou-se daquele lugar. São Jerônimo, ou seja, sabendo de suas ciladas, retirou-se, a fim de retirar dos fariseus toda ocasião de cometerem impiedade contra si. Remígio de Auxerre. Ou também retirou-se dali como homem que foge das emboscadas daqueles que o perseguem, ou porque ainda não havia chegado o tempo, nem era aquele o lugar da paixão. Certamente não convinha que um profeta perecesse fora de Jerusalém, como ele mesmo disse. Além disso, o Senhor se separou daqueles que o perseguiam por ódio e foi para onde havia muitos que o amavam. Por isso segue. Muitos seguiram-no. Aquele que os fariseus, por resolução unânime, buscam matar, a turba ignorante segue com amor unânime. Por isso, logo alcançam seu objetivo, pois segue-se, e curou-os a todos. Santo Hilário de Poitiers. Mandou a todos aqueles que curou que guardassem silêncio sobre ele. Ordenou-lhes que não o descobrissem, pois a saúde restaurada era um testemunho para cada um. Mandando que guardassem silêncio, ele evitou toda ocasião de vanglória, apesar de se ter feito conhecer nesta mesma reserva, posto que a guarda do silêncio partia de um fato que por si mesmo se evidenciava. Rábano Mauro. Com isso, nos ensina a não buscarmos a glória exterior quando fizermos algo grandioso.
Remígio de Auxerre manda que não revelem, para evitar tornar piores aqueles que o perseguiam. São João Crisóstomo, para não nos assustarmos com a inesperada insanidade dos fariseus, traz-nos à memória a profecia que o predissera. A solicitude dos profetas para com o Messias era tão grande que eles não omitiram nada de sua vida. Profetizaram suas viagens e seus passos, e até as intenções que tinha, a fim de que estivéssemos convencidos de que era o Espírito Santo que falava todas essas coisas mediante os profetas. Porque, se é impossível penetrar no pensamento do homem, muito mais o é nas intenções de Cristo, a não ser que o Espírito Santo as revele. Por isso segue, para que se cumprisse o que tinha sido anunciado pelo profeta Isaías: Eis o meu servo, que eu escolhi. Remígio de Auxerre. Nosso Senhor Jesus Cristo foi chamado servo de Deus onipotente, não segundo sua divindade, mas segundo a economia da encarnação, na qual, com a cooperação do Espírito Santo, recebeu da Virgem uma carne sem mancha de pecado. Em alguns textos se lê: o escolhido que eu escolhi, porque foi eleito, ou seja, predestinado por Deus Pai para que fosse filho próprio de Deus e não adotivo. Rábano Mauro. Que eu escolhi, disse, para uma obra que ninguém poderia levar a cabo: a redenção do gênero humano e a reconciliação do mundo com Deus. Segue: o meu amado, em quem a minha alma pôs as suas complacências, porque só ele é o cordeiro sem mancha de pecado, do qual o Pai disse: Este é o meu filho dileto, em quem pus toda a minha complacência. Remígio de Auxerre. Quando disse a minha alma, não se deve entender que Deus Pai tem a alma, mas que estas palavras são aplicadas de modo translativo a Deus para expressar seu afeto. E não nos deve causar admiração o fato de essas palavras serem aplicadas a Deus neste sentido, posto que também são aplicadas a Ele em sentido parecido às demais partes do corpo. São João Crisóstomo. O profeta põe isto no princípio para nos ensinar que tudo o que se diz aqui está conforme o desígnio do Pai, porque o amado age de acordo com o desígnio de quem ama. A palavra eleito nos dá a entender que não é contrário à lei nem inimigo do legislador, mas está em conformidade com ele. Logo, porque é amado por mim, farei repousar sobre ele o meu espírito. Remígio de Auxerre. Então Deus Pai pôs também seu Espírito sobre ele, quando, por obra do Espírito Santo, tomou a carne da Virgem, e depois, quando se fez homem, recebeu a plenitude do Espírito Santo. São Jerônimo. O Espírito Santo repousa não sobre o Verbo de Deus, mas sobre o Filho unigênito, que procede do seio do Pai, de quem foi dito: Eis o meu servo. E nas palavras seguintes vemos o que ele pensa fazer mediante ele. E ele anunciará a justiça às nações. Santo Agostinho. Ou seja, o Senhor anunciará o juízo vindouro aos povos que o ignoram. São João Crisóstomo. Disse, em seguida, para manifestar sua humildade, não contenderá, porque foi oferecido em oblação segundo o desígnio do Pai e se entregou de boa vontade aos seus perseguidores. Nem clamará, porque, como cordeiro diante do tosqueador, calou-se. Nem ouvirá alguém a sua voz nas praças. São Jerônimo. Está aberto o caminho largo que leva à perdição, e muitos caminham por ele. São muitos os que não ouvem a voz do Salvador, porque se encontram no caminho largo, e não no estreito, que leva à vida. Remígio de Auxerre. A palavra grega plateia corresponde à latina latitudo, e significa praça pública. E nas praças ninguém ouviu sua voz,
porque não veio para prometer os deleites da vida neste mundo aos que os amam, mas coisas árduas. São João Crisóstomo. O Senhor queria curar os judeus pela mansidão, por isso deu exemplo, e apesar de resistirem, não se pôs contra eles, destruindo-os. Por isso, para manifestar a fraqueza deles e a força do Salvador, o profeta disse: não quebrará a cana rachada, nem apagará o fio que fumega. São Jerônimo. Quebra a cana rachada aquele que não dá a mão ao pecador, nem leva a carga de seu irmão, e apaga o fio que fumega aquele que despreza a pequena centelha da fé nos pequeninos. Santo Agostinho. Assim, ele não quebrou nem apagou seus perseguidores judeus, que são comparados à cana rachada, porque perderam sua integridade, e ao fio que fumega, porque apagaram a luz. Ele os perdoou porque ainda não viera para julgá-los, mas para ser julgado por eles. É de se notar no fio fumegante que, quando a chama se apaga, causa mau cheiro. Santo Hilário de Poitiers. Além disso, pelas palavras não quebrará a cana rachada, revela que era tão fácil para ele rompê-los como romper a uma cana, e não a uma cana simplesmente, mas como a uma cana rachada. E pelas palavras nem apagará o fio que fumega, mostra-nos o ígneo furor dos judeus e a poderosa virtude de Cristo para extinguir esse furor com toda facilidade. Em tudo isso resplandece a grande mansidão de Cristo. Rábano Mauro. Ao dizer que a cana que está rachada, não quebrada, mostra que os corpos frágeis e rachados dos gentios não foram desprezados, mas antes reservados para a salvação. E pelas palavras nem apagará o fio que fumega, manifesta-nos o resto de fogo que ainda conservava um fio que fumega, ou seja, o espírito da antiga graça não foi retirado de Israel, que ainda pode, pela penitência, recobrar toda a luz. Ou pelo contrário, chama de cana rachada os judeus, que agitados pelo vento e dispersos uns dos outros, não foram condenados imediatamente pelo Senhor, que os suportou com paciência, e chama de fio que ainda fumega o povo formado por nações que, depois de extinguir em seu coração o calor da lei natural, estavam envoltas em erros que exalam um fumo detestável e uma negra treva que ofende a vista. Mas o Senhor não só extinguiu e reduziu as cinzas desses erros, como levantou de uma pequena chispa de fogo que quase morria grandes incêndios. São João Crisóstomo. Mas alguém pode dizer: para que isso? Será sempre assim? Suportará até o fim a quem lhe arma emboscadas e faz tantas loucuras? Longe de nós tal modo de pensar. Quando ele tiver cumprido tudo o que tinha de fazer, ocupar-se-á de todas essas outras coisas. Por isso declarou o profeta: até que faça triunfar a justiça. Como se dissesse: quando tiver cumprido sua missão, terá então a vingança perfeita. Quando ele tiver levantado um brilhante troféu vitorioso, quando fizer clara a sua vitória e não houver lugar para contradições desavergonhadas, seus inimigos serão punidos. Santo Hilário de Poitiers. Ou também, até que faça triunfar a justiça, quer dizer que, depois de tirar todo o poder da morte, voltará em sua glória para o juízo. Rábano Mauro. Ou também, o juízo de que se trata aqui há de chegar à vitória, porque vencerá a morte com a ressurreição, voltará vitorioso em seu reino com a expulsão do príncipe deste mundo, e sentará à direita do Pai, enquanto tem seus inimigos como escabelo de seus pés. São João Crisóstomo. E sua missão não se limita a castigar os que não creram, mas a atrair a si todo o orbe terrestre, de onde se segue, e as nações esperarão no seu nome.
Santo Agostinho. Mas já havíamos cumprido este último, e essa realização, que não podemos negar, nos confirma o que alguns negam imprudentemente, o juízo final, que ocorrerá na terra quando ele descer do céu. Pois quem esperaria que as nações pusessem sua esperança no nome de Cristo, tendo este sido preso, açoitado, escarnecido e crucificado, e quando seus próprios discípulos tinham perdido a esperança que começava a ter nele? Então, apenas um ladrão teve esperança na cruz, e agora todas as nações espalhadas pela face da terra esperam nela, e para não perecerem eternamente, se benzem com essa mesma cruz sobre a qual ele morreu. Ninguém duvide, pois, que o juízo final por Jesus Cristo terá lugar da maneira que ele o anunciava. Remígio de Auxerre. Deve-se notar que o sentido desta passagem não se apoia somente neste testemunho, mas também no de outras muitas passagens. A frase "Eis o meu servo" se refere às palavras do Pai, "Este é o meu filho". E quando disse "Farei repousar sobre ele o meu Espírito", faz referência à vinda do Espírito Santo sobre o Senhor quando foi batizado. E quando acrescenta "E ele anunciará a justiça às nações", refere-se às palavras de Mateus. Quando, pois, vier o Filho do Homem em sua majestade, então se sentará sobre o trono de sua majestade. E quando diz "não contenderá nem clamará", quer dizer que o Senhor responderá em poucas palavras ao príncipe dos sacerdotes e a Pilatos, e nada dirá a Herodes. As palavras "não quebrará sua cana rachada" nos dizem que o Senhor fugirá de seus perseguidores para não os tornar piores. Estas palavras "e as nações esperarão no seu nome" significam o que disse Mateus: "E depois ensinai todas as gentes". Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Vai,